Recentemente saiu essa reportagem no jornal Globo falando sobre o uso de testosterona em mulheres na menopausa. Eu queria aproveitar para falar duas coisas importantes sobre testosterona na menopausa. Primeiramente, como se comporta os níveis de testosterona e outros androgênios ao longo da vida da mulher. Tá vendo esse quadrinho aqui? Esse é um quadrinho tirado de uma revisão importante da professora Susan Davis, que é a maior estudiosa sobre essa questão de testosterona na mulher. Observe que realmente os níveis de testosterona eles vão diminuindo depois de uma certa idade, mas a partir dos 50, mais ou menos, eles ficam estáveis. Então essa ideia de que a nossa testosterona vai caindo progressivamente até chegar a zero e a gente precisa sair correndo para fazer uma reposição, isso não é verdade. Isso não se justifica do ponto de vista fisiológico, tá? Então, primeira questão, não existe essa queda absurda da testosterona como as pessoas pensam. Inclusive, é importante que você conheça uma condição chamada hiperandrogenismo relativo da menopausa. O que é isso? Como eu mostrei para vocês, os níveis de testosterona e outros androgênios, como a aldosterona, sulfato de ideia, por exemplo, eles realmente têm uma queda, mas essa queda não é tão brusca quanto os níveis de estradiol e progesterona. Então, como existe uma queda muito maior de estradiol e progesterona do que a queda de testosterona, a testosterona vai ficar relativamente mais alta em relação aos níveis de estradiol. A gente chama isso de hiperandrogenismo relativo da menopausa. Isso pode levar a algumas manifestações clínicas, como, por exemplo, um pouquinho de pelo no rosto. Sabe essas senhoras idosas que você vê com pelinhos no rosto? O hirsutismo? Então, isso pode ser uma manifestação do hiperandrogenismo relativo da menopausa. Mais uma vez, a fisiologia mostrando pra gente que não existe essa coisa da testosterona cair até zerar e você precisar sair correndo para fazer reposição. Por fim, se você realmente precisar do uso da testosterona, porque a testosterona, gente, ela é bem estudada e bem validada na mulher, principalmente com as questões relacionadas às disfunções sexuais. Então, se houver a necessidade de você fazer a terapia com a testosterona, não é pelo exame de sangue que isso vai ser determinado, é pela avaliação clínica, porque a dosagem da testosterona, ela não se correlaciona perfeitamente com os sintomas quando ela está baixa, tá? Essa coisa de testosterona baixa em mulher, isso não tem ponto de corte que defina sintomas. Por exemplo, minha testosterona está 3, então é por isso que eu tô cansada? Não, não existe isso. A gente só dosa a testosterona em mulher para saber se está alta, tá? Por quê? Por causa do hiperandrogenismo, que é uma outra condição clínica que causa sintomas, como acne, queda de cabelo e outras alterações. Então, veja, se de fato for necessário o uso da testosterona, isso precisa de uma avaliação clínica, tá bom? E outra coisa que eu acho importante, gente, você ter em mente é que nós estamos vivendo na era da mulher androgenizada. Tá? Isso é um padrão de beleza que existe atualmente, a mulher musculosa, fortuna. Isso tem sido utilizado como justificativa para o uso de testosterona e anabolizantes, esteroides anabolizantes. Só que isso tem risco para a sua saúde, aumenta o risco de infarto, de doenças do coração, piora o teu perfil lipídico, entendeu? Então tomem cuidado com isso, porque essa disseminação do uso de testosterona em mulheres, isso traz consequências. Não são todas as mulheres que precisam, e ainda assim, aquelas que precisam, a gente tem que fazer todo o cuidado para não deixar que os níveis de testosterona fiquem muito altos, porque isso causa sintomas, aumenta o risco de infarto em mulheres. Tá? Então tomem cuidado com essa banalização do uso da testosterona, porque, gente, isso não se justifica pela saúde. Isso claramente é utilizado, infelizmente, como justificativa por uma questão estética, tá bom?